Folha 1 de volta e hoje recebemos em nosso estúdio o advogado Eduardo Linhares. Ele vai comentar sobre o caso da advogada que foi presa dentro de uma sala de audiência em Duque de Caxias e que ganhou a mídia nacional. Obrigado pela visita. Obrigado, Antônio, pelo convite, estou à disposição. O que você achou dessa situação? Todos os profissionais de direito, com certeza, estão comentando isso. Antônio, a indignação não tem que ser só da advocacia, a indignação tem que ser da sociedade. Se a gente não defender as prerrogativas de quem defende o direito, a gente não vai ter quem nos defenda quando os nossos direitos forem violados. Nós vivemos tempos tenebrosos na história desse país. Nós vivemos tempos em que o nosso Congresso Nacional foi fechado, em que tivemos suprimida a garantia do habeas corpus, tivemos carta-bomba remetida à Ordem dos Advogados. Ainda naqueles tempos, nós tivemos advogados que lutavam arduamente pela democracia sequestrados. Exemplifico Sobral Pinto, Modesto. Nenhum desses sequestros aconteceu dentro dos tribunais e das salas de audiência. Porque ainda, lá naquele tempo, os algozes da liberdade se faziam, aparentavam respeito ao Estado de Direito. Então, o que já era um absurdo naquela época, hoje, em 2018, com toda a informação e evolução, com a experiência do que vivemos, mais absurdo ainda se torna. Não, é verdade. O que você achou quando você tomou conhecimento da informação? Fiquei perplexo. Entendo que a advogada está exercendo ali um munus público. A Constituição Federal prevê em seu artigo 133 que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Nós, advogados, a gente está ali em sala de audiência representando o cidadão, representando o direito do cidadão, representando a sociedade, os anseios sociais. Então, quem foi violado ali não foi só a advocacia, foi só a advogada, foi a sociedade. O filme mostra, ela estava com a cliente, né? A juíza, alguns disseram que era uma juíza leiga, né? Que informação você tem dessa profissional que estava ali na condução? Sim, a juíza leiga, a autoridade dela ainda é precária, Sim. Ela não é uma autoridade judiciária, ela ainda não prestou concurso público, Sim. Ela é uma profissional que vem, abre aspas, para desafogar a morosidade do judiciário, que vem... muita coisa, né? Sim, que vem conciliar, que vem agregar, que vem dar celeridade aos procedimentos. Tanto que o poder de decisão... Não é dela. Tudo que ela faz tem que ser remetido ao juiz togado, à autoridade judiciária devidamente constituída através de concurso público para que ele ratifique aquelas atitudes. E ela deu por encerrada... Ela deu por encerrada a audiência. Como funciona? A gente é feito o pregão, chama-se as partes para compor aquela audiência, sentamos na mesa, a parte ré diz, oferece uma proposta de acordo ou não, e aí a parte autora pode se manifestar com relação à defesa da parte ré. No caso do juizado especial cível, como era naquela ocasião, a advogada ela tem o direito de ver o que disse o réu para se manifestar sobre as questões preliminares trazidas pela demandada. E não foi dado esse direito a ela. Quer dizer, ela reclamou com direito. Sim. A advogada estava exercendo o trabalho dela, foi o que ela falou até, inclusive, no filme. Sim. Aquele era o momento dela se manifestar com relação às preliminares arguidas na contestação do réu. Se ela não fizesse naquela oportunidade, ela não poderia fazer em outra. Ou seja, ela não poderia defender com lealdade, com afinco e com bom desempenho o direito do cliente dela. Agora, terminar presa é um absurdo, né, gente? No final. Aquela imagem, realmente, ela sentada no chão, gemada. Antônio, como já dissemos, não se algemava advogados nem na época da ditadura militar. Até porque se ela tivesse utilizado de algum artifício de violência, né? Tivesse agredido a juíza, alguma coisa assim, ainda se justificava. Justificaria. O Supremo Tribunal Federal já editou súmula a respeito desse assunto. Não se pode usar a algema em todos os casos. Tem que haver risco de fuga, risco à integridade física daquelas pessoas, das próprias autoridades do Estado. E ainda assim, nós, advogados, nós não temos relação de hierarquia com juízes, promotores e com nenhuma outra autoridade pública, justamente para que a gente possa exercer com livre-arbítrio a nossa função, que muitas vezes é discordar dessas autoridades. O fato de nós discordarmos dessa autoridade não nos torna criminoso. Claro. Então, isso é um absurdo, você prender um advogado por discordar, por ele estar discordando da sua postura.
Imediatamente ela teve esse suporte da OAB, a coletiva foi dada na OAB lá no Rio, né? Sim, a OAB ela tem uma comissão chamada Comissão de Prerrogativas. Aqui em Campos, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Prerrogativas. Nós, como delegados da Ordem, obviamente, a gente tem as nossas funções, os nossos trabalhos, a nossa advocacia particular. No entanto, é impossível que estejamos em todos os locais ao mesmo tempo. Quando existe uma ocorrência, aquele advogado que está tendo sua prerrogativa violada entra em contato com a ordem nos passa o chamado e a gente se desloca para atender o colega advogado que está tendo a prerrogativa violada. A colega solicitou o atendimento a prerrogativas, o representante da ordem lá de Duque de Caxias diligenciou o local e quando chegou ela já estava algemada. O representante da ordem não fez nada para tirar a algema dele? O que se esperaria dele? Que ele brigasse com o policial, que ele arrancasse a chave do bolso do policial e abrisse a algema? Então são coisas que, infelizmente, o uso da força ela é desproporcional para a gente, uma vez que a Polícia Militar tem muito mais aparato para isso. E aumentaria ainda mais a confusão. Cabe a nós, advogados, o argumento, o debate de ideias e não a discussão, criar confusão e aumentar confusões. A postura da Ordem dos Advogados nesse momento tem que ser muito enérgica no sentido de cobrar as responsabilidades daquelas autoridades, investigar o caso, representar no CNJ e a todos aqueles que cumpriram essa grave violação às garantias constitucionais. Vamos aguardar os desdobramentos disso tudo, né? Sim. E que a mídia vai noticiar nos próximos dias. Todo mundo realmente teve essa relação de perplexidade. Até quem não entende de direito não tem a menor noção de como funciona esse ambiente do judiciário. Antônio, é importante ressaltar que os problemas trazidos pelo judiciário não afetam só a advocacia. Nós, advogados, quando vamos aonde o juiz está, nós diligenciamos ao magistrado para ver o seu processo, para ver o processo daquele cidadão, para ver o direito daquele cidadão. Então, quando uma autoridade impede o exercício da advocacia, viola o exercício da advocacia, ele está cerceando o direito do cidadão. A advogada estava lá zelando pelo direito da cliente, da cidadã. Isso é muito mais grave do que um simples desrespeito à advocacia. Desrespeito à advocacia não é simples, mas ainda que fosse tão somente um desrespeito à advocacia, isso pode levar para esse lado. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Espero sua visita sempre aqui. Esse espaço que hoje foi para o debate de um fato, mas também geralmente é para utilidade pública, para comentarmos alguma coisa que a população tem como dúvida. Então, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Agradeço, Antônio. Você é um amigo que eu pude fazer e estou sempre à disposição da casa e à disposição dos seus convites. Obrigado. Muito obrigado. A nossa edição vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Nosso novo encontro é amanhã às 19 horas. Boa noite e até lá.